falar do planejamento financeiro, a nossa base sólida para a empresa. O que foi apresentado aqui de principal dificuldade? A empresa é nova, ainda em processo de fundação, e por isso o maior desafio é estabelecer os processos e controles financeiros. E a outra apresentação, eu tenho muita dificuldade na parte financeira, faço o controle de contas a pagar e receber, mas não consigo acompanhar e projetar a lucratividade. Tenho utilizado uma ferramenta chamada Meu Dinheiro e o sistema de Psicomanager, que eu não conheço, para lançar. Então, vou até me aprofundar depois desse sistema para ver se ele é bom e, se for, a gente indica para os clientes. Eu preparei daí aqui esse material, que são 8 passos para a organização financeira. Se tu tiver alguma dúvida, tu pode chamar aqui a qualquer momento. É um passo a passo do que a gente precisa organizar na prática das finanças. E aí, como essa também é uma necessidade tua, a gente vai passar por aqui. Primeiro passo aqui que eu gosto de falar é que a gente precisa fazer o básico bem feito. Eu começo dizendo, eu trago até essa fotinho aí do arroz e feijão, né, dentro da panelinha, esse básico bem feito aí tá muito lindo, né, porque tá uma fotografia excelente. Com a seguinte ideia, né, de que eu preciso começar essa organização financeira através dos meus cadastros. E aí, esses cadastros, eles precisam ser completos, tanto na parte de clientes de pessoa física, que são os meus pacientes do consultório, como na parte dos atendimentos que eu faço de pessoa jurídica. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o cadastro da empresa, o CNPJ, o endereço, quem é o dono da empresa, as informações do negócio, as observações de quantas vezes eu já fui lá. Então, se eu fiz um treinamento ano passado, eu tenho que deixar anotado. Que treinamento foi esse, quantas pessoas foram, qual foi o feedback que eu recebi, qual foi a nota do treinamento, elaborar uma prévia do treinamento, né, um formulário prévio em que essa empresa responda quais são as suas expectativas, depois do fechamento do treinamento, fazer uma avaliação com quem participou para depois apresentar para a empresa, dar um feedback. Então, essa organização, ela é uma organização muito administrativa, que precisa de alguns controles. Isso para uma parte de quem presta serviço, por exemplo, para negócios, para CNPJs. Por outro lado, existe também um cadastro que precisa ser atualizado dentro do consultório, mesmo que eu atenda somente indivíduos, pessoa física. Eu trago aqui um exemplo de organização aqui dentro do consultório. Um cadastro de clientes bem básico aqui, mas que é necessário para que a gente tenha pelo menos essas informações, que é o quê? Nome completo, CPF, endereço, e-mail, WhatsApp. São os 5 dados básicos. O que eu gosto de sugerir também para o psicólogo? Que coloque ali a data de início do processo terapêutico. Então ele começou lá em 15 de janeiro de 2021, ainda não terminou. Nossa, o que será que está acontecendo, né? Se eu vou avaliar aqui e se em média ele fica comigo 1 ano, esse daí já está há 3 anos, né? Será que eu estou me enrolando aqui com alta, a parte técnica está deixando a desejar, ele teve percalços aí nesse caminho, para justamente conseguir avaliar esse tempo aí que um paciente fica em terapia. Não que isso seja ruim comercialmente. Comercialmente, se a gente for olhar pelo lado comercial, isso não é algo ruim. Quanto mais tempo o cliente ficar comigo, melhor, sinal que ele gosta do meu serviço e eu estou sendo remunerada para isso. Agora, por uma questão clínica e terapêutica, talvez seja interessante fazer essa avaliação do tempo, né? E o que gera também esse indicador, né, de data de início e data de término? Vai gerar justamente quanto tempo, em média, que um cliente fica comigo. Então, se eu estou finalizando um cliente agora, eu já sei que o próximo cliente que entrar, ele vai ficar em média 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 1 ano, para justamente eu fazer esse cálculo financeiro e ter as minhas projeções financeiras. Por 1 ano, eu sei que se tudo der certo, se não houver intercorrência, se a gente conseguir firmar um bom contrato terapêutico, uma boa afinidade, a gente continua esse processo, né? Eu sei que depende de vários valores, várias questões aí envolvidas, mas em linhas gerais é isso. O valor da sessão, o tipo de sessão, se é sessão semanal, quinzenal, mensal, enfim, o número de sessões que o paciente tem em média no mês e a previsão de faturamento mensal. Esse daqui ele é um cadastrão básico para justamente nos dar uma previsibilidade de receitas todos os meses. Então, se todos os pacientes vierem em todas as sessões desse mês, se não tiverem feriados, se eu não faltar nenhuma vez, qual é a minha previsão de faturamento?
esse número ele precisa estar muito claro para a gente conseguir acompanhar esse crescimento do consultório. Então, se todos os meus pacientes vierem, digamos, vou fazer um exemplo prático aqui, tá? Digamos que eu tenho 15 pacientes, vezes R$ 200 a sessão, vezes 4 sessões por mês. Isso já me dá R$ 12.000. Então, a previsibilidade é de R$ 12.000 por mês. Só que estou vendo aqui no calendário que tem 2 feriados esse mês na quinta-feira. Então, todos os pacientes da quinta, ou eu remarco para durante a semana, ou então eu vou ficar sem aqueles 2 dias de faturamento. Esse cadastro, ele é o primeiro cadastro aqui. Depois a gente já vai para o passo 2. Alguma dúvida até aqui? Tem algo parecido já? Eu tenho, só tem algumas informações aqui que eu não tenho, que eu anotei aqui para adicionar. Ótimo, ótimo. O segundo passo aqui da organização financeira é o controle do contas a receber. Então, eu faço a minha sessão esse mês, tem psicólogos que cobram antecipadamente, então esse mês você vai ter 4 sessões, está aqui o valor total, o meu Pix é esse, e tem psicólogos que cobram depois, né? Então passou um mês, foram 4 sessões, você me paga até o dia 5, dia 10 do mês seguinte. O que eu gosto de falar? Que o mais importante do que cobrar antes ou cobrar depois, é óbvio que cobrar antes é melhor, né? Existe aí um controle que é do tipo, eu faltei um dia, ou meu paciente faltou, eu tenho que fazer essa conta no final do mês e tenho que ajustar para o mês seguinte. Me pagou 4 sessões, só veio 3, então mês que vem tu me paga uma menos, para fazer esse acerto. Mas independente se eu estou recebendo antes do atendimento, que é uma forma também do paciente se comprometer e dizer, olha, estou comprometido aqui com o tratamento, o mais importante é eu fazer esse acompanhamento de cobrança também. Porque o que eu acompanho aí muitas vezes com psicólogos? Tem gente que me paga por sessão, tem gente que me paga por quinzena, tem gente que me paga por mês, tem gente que não me paga, e é agora que eu estou vendo depois de 2, 3 meses de atendimento. O que é mais importante aqui? É ter o controle do contas a receber. Seja recebendo antes, seja recebendo depois. O que eu oriento sempre? Tenha uma data de vencimento. Do dia 1º até o dia 10, todo mundo já tem que ter pago. Independente se está pagando o mês que vem ou o mês anterior. Como que é feito isso? Através de uma mensagem de cobrança. Então, eu preciso comunicar para o cliente quantas sessões foram, qual foi o valor de cada sessão, e até quando que ele tem que depositar, e preferencialmente já manda o Pix junto, porque senão cada vez o cliente tem que captar o Pix em algum lugar, e aí corre o risco até de fazer Pix errado, ou então de perguntar depois, perdi o número do teu Pix, enfim, já manda a mensagenzinha pronta. Então, o controle do contas a receber, além de conferir depois se aquele valor entrou na conta, eu tenho também que sinalizar para esse cliente que ele tem que me pagar, certo? E aí, a outra ponta é a conferência, para ver se entrou na conta ou não. Geralmente, quando é feito com Pix, as pessoas mandam um comprovante. Já é uma praxe aí de WhatsApp, né? A gente passa a cobrança e depois, daqui a pouco, recebe o comprovante do Pix. Mas é importante ter esse controle. Então, aqui nesse modelo de planilha que eu estou apresentando, tem ali o número de sessões realizadas, o valor da sessão, o valor a receber e a data de recebimento. E aí, dessa forma, fica fácil de visualização e eu já sei se aquele cliente pagou ou não e quando foi esse pagamento. Então, esse é a segunda ponta aqui do controle de contas, segundo passo da organização financeira. O terceiro é a mensagem de cobrança, que eu acabei falando do 2 já. Já adiantei. Aqui tem um modelo de mensagem, um exemplo. Então, por exemplo, oi, cliente fulano, tudo bem? No mês de julho, realizamos 4 sessões nas seguintes datas, modalidade presencial, online. O valor investido em você é de X, o pagamento pode ser para o Pixal até o dia tal. Então, coloca sempre ali uma data de vencimento para que o cliente saiba até quando que ele pode depositar e para que ele não esqueça, né? E claro, se tem algum cliente que não está pagando, é sempre importante trazer essa informação, tem que trazer esse assunto para a terapia, para conversar sobre isso, o que está acontecendo e tudo mais. E se tem honorários para trás em aberto, a minha orientação, principalmente para os clientes, por exemplo, que tem um emprego fixo, que todos os meses tem um salário, se começou a atrasar, ele vai ter que negociar isso para trás, porque ele não vai conseguir tirar tudo de um mês de salário. Então, ele vai ter, eu tenho 3 honorários dele em atraso. Vamos dividir em quantas vezes? Vamos dividir em 6 vezes? Ok, a gente até divide em 6, mas tu paga o do mês
e mais uma parcela dos honorários em atraso, para que consiga colocar isso em ordem e em dia. Depois a gente tem o controle do contas a pagar, com o grande objetivo de não pagar juros, né? E aí, dentro desse controle do contas a pagar, é importante identificar quais são as contas que eu tenho que pagar todos os meses. Referente ao meu consultório, o que eu tenho que pagar todos os meses? Para quem atende num consultório físico, é fácil a gente identificar algumas contas, como aluguel, condomínio, IPTU, a energia elétrica, internet, transporte, né, locomoção, alimentação. Tem algumas contas ali básicas que quem atende fora de casa sabe que todos os meses vai ter que pagar. Se já está regularizado, vai ter o contador, vai ter imposto de renda, vai ter INSS, vai ter ISS. Se está com CNPJ, vai ter o imposto simples, vai ter imposto sobre o Prolabore. Enfim, vai ter ali as suas despesas que vão acontecer todos os meses. Então, é muito importante manter uma planilha, manter um caderno de controle, algo que tenha uma usabilidade, né, que seja prático de usar, para que consiga ser algo controlável. Depois, o nosso ponto 5 é a separação de contas. E aí, esse ponto eu acho que eu deveria ter colocado lá no ponto 1, que eu acho que é o mais importante de todos, mas ele está no 5 aqui, que é a separação das contas do negócio e da vida pessoal. Eu estava falando agora mesmo sobre as questões relacionadas ao custo de quem tem um consultório físico, mas quem trabalha em casa também tem os custos relacionados ao consultório. Como, por exemplo, a energia elétrica. Se eu moro numa cidade quente e eu saio para trabalhar fora todos os dias, meu custo de ar-condicionado é 1. Agora, se eu trabalho em casa e é uma cidade quente, eu vou ligar o ar-condicionado direto, meu custo de energia elétrica vai ser outro custo. Os custos com alimentação durante o horário de expediente, a gente não precisa ser tão minucioso a esse ponto. Mas uma parte da energia elétrica o meu consultório pode pagar, uma parte do meu aluguel o meu consultório pode pagar, né? Tem algumas regras para lançar isso num carnê-leão, por exemplo, se a tributação é da pessoa física, e num CNPJ, se a tributação é pela pessoa jurídica. Em linhas gerais, na pessoa jurídica não tem dedução de impostos, mas é interessante fazer isso para que fique claro para a pessoa quanto que está dando financeiramente esse negócio de psicologia. O que eu gosto de trazer aqui nessa separação de contas é que eu tenho que ter muita clareza de quanto que eu tenho que levar para casa na minha vida pessoal. Porque o meu custo de vida, todos os meses, ele vai ser muito parecido. Eu vou ter meu aluguel, meu condomínio, prestação da casa, alimentação, vestuário, enfim, transporte. Todos os meses vai rolar a mesma coisa. Se eu tenho dependentes, a escola das crianças, a minha pós-graduação, plano de saúde, todos os meses, virou do dia 30, 31 para o dia 1º, vai ter as mesmas contas para pagar no mês seguinte. Então, o que eu preciso identificar é quanto que eu tenho que levar para casa todos os meses e se o meu negócio em psicologia está pagando essa conta. Para não misturar e não embolar. O que eu considero importante? Eu ter a noção exata de quanto que o meu consultório está dando, né? Então, eu vou fazer aquela projeção aqui bem inicial, que é lá do passo 1, a minha previsão mensal. E dentro dessa previsão mensal, eu vou considerar o que eu tenho de contas a pagar todos os meses. Então, digamos que eu fiz a conta ali ainda há pouco, né? Deu 12 mil reais. De 15 pacientes a 200 reais vezes 4, acho que era essa conta que eu fiz. Desses 12 mil reais, qual é a minha conta da pessoa jurídica? Eu tenho o honorário da contabilidade para pagar, tenho Simples Nacional, tenho ISS, ali as outras despesas, deve dar R$1.000. Vou chutar aqui o valor. Digamos que R$1.000. Me sobra 11. Esses 11 mil, o que eu vou fazer com eles? Será que isso tudo é custo de vida meu lá de casa? Se o meu custo de vida for 9, está sobrando 2. Esse 2 aí, ele pode ficar na empresa. Para eu investir, por exemplo, num site, para eu fazer anúncio pago, para eu fazer outras coisas, enfim, reformular minha marca, fazer injeção de dinheiro dentro do meu negócio. Então, essa importância de separar pessoal e empresa, pessoal e consultório, ela é importante tanto para o crescimento do negócio, quanto para as questões relacionadas, é até interessante, mas a minha mente, porque se na minha mente tem que eu recebo 12 mil por mês, aqui na minha vida pessoal eu vou torrar os 12. Não vou nem esperar as outras contas para pagar, porque daí começa a chegar a conta da empresa,
principalmente quem vem de uma carreira, por exemplo, de CLT ou de funcionalismo público, que lá eu recebo sempre líquido, na pessoa jurídica ou no serviço autônomo não é líquido, é bruto. Então, eu tenho que tirar ainda as coisas que eu tenho que pagar. Então, e aí, muitas vezes o psicólogo faz essa conta, né? Mas já estou recebendo 12 mil reais, esse 12 mil é o meu custo de vida. Não, não é. A gente tem ainda uma despesa da empresa que precisa ser relacionada aí, tem um passo a passo bem importante. Por último, sexto ponto aqui, que já tem a ver com o que eu estava falando, que é o custo de vida. A necessidade de estabelecer um valor fixo de retirada mensal. E aí, com esse ponto, deixa eu até ver o que eu tenho aqui na sequência. Ele tem 7 e 8 ainda. Eu achei que era o 6, mas não é. A gente tem o 7 e 8. Esse estabelecimento de valor fixo mensal, ele tem a ver com uma das dificuldades que foi apontada por uma das colegas, que é a questão de instabilidade com relação ao valor dos honorários. Numa prática de psicologia clínica, eu acredito, eu já ouvi muitas psicólogas falando isso, assim, sabe? Mas a psicologia é um valor, a gente tem um valor instável, tem época que não tem ninguém. Assim, peraí. Instabilidade é uma loja, que tu vai vender uma vez aquela blusa e tu nunca mais sabe se aquela cidadã ali vai voltar para comprar outra. Isso é instabilidade. Do tipo, eu não sei quem vai entrar aqui na loja, eu tenho que estar no marketing o tempo inteiro fazendo girar para que venha alguém. Eu considero o serviço de psicologia um serviço que tem uma durabilidade. Eu vendo uma vez para aquele cliente, ele vai ficar 1 ano comigo, 1 ano e meio, 2 anos. Então, eu tenho como saber uma previsibilidade. Eu concordo que tem períodos que tem baixa, né? Principalmente para quem atende psicologia para criança, por exemplo, e adolescente, chega ali dezembro, janeiro, o pessoal já não quer mais saber, né? Já quer tirar férias, já quer ir embora. Então, tem ali um período em que o psicólogo vai tirar férias, em que os seus clientes vão tirar férias, e tá tudo certo. O que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto que eu preciso retirar todos os meses. Porque se eu tenho a clareza de que eu custo 8 mil reais todos os meses, e a minha clínica está dando 9, isso significa que, por um tempo, vai sobrar 1.000 reais aqui, e a cada 8 meses eu tenho um salário a mais, para justamente pagar em janeiro o meu Prolabore, que vai cair meus clientes pela metade e eu vou receber 5. Então, eu preciso ter essa previsibilidade de quanto que eu tenho que ter de reserva para os meus meses de baixa. Ele é um negócio estável, ele é um negócio rentável, estável, mas eu preciso dessa organização. Qual é o meu custo de vida? E aí, a grande sacada aqui é a seguinte, né? É eu retirar da empresa somente aquilo que é o meu custo de vida, como se eu tivesse um salário mensal mesmo. Então, eu vou estabelecer aqui 5, 6, 7, enfim, o meu valor aqui que eu quero levar para minha casa todos os meses, e aquilo que der a mais na empresa vai ficar na empresa justamente para os momentos de baixa, para que eu consiga utilizar esses dados no momento de baixa. O nosso sétimo ponto aqui, é claro que ele está ligado, eles estão todos ligados entre eles, né? É a questão da reserva financeira. Então, se eu tenho clareza do meu custo de vida, se eu tenho clareza que janeiro, metade dos pacientes some do consultório, eu vou ter clareza que em janeiro eu vou precisar pelo menos da metade dos honorários para conseguir me manter. Então, eu vou precisar fazer isso. Uma vez eu fiz uma conta com uma cliente, ela pediu para ajudar, ela disse, Marlise, esse ano eu não quero, acho que fazem 6 meses. Esse ano eu não quero passar sufoco. Em janeiro desse ano eu tive que pedir dinheiro pro meu marido, eu não quero, ela dizia para mim, né? E aí a gente começou a fazer conta de quanto que ela precisava guardar todos os meses para manter o mesmo padrão de vida dela em dezembro e janeiro. Em dezembro ela tira férias por 30 dias, né, de 15 de dezembro a 15 de janeiro, depois ela fica ali sem trabalhar, ela só volta em fevereiro, fecha tudo. E aí a gente chegou à conclusão que ela tinha que guardar 3 mil reais por mês para ela conseguir esse período ali de dezembro e janeiro, eu sei que dava uns 20 e poucos mil, porque ela tinha realmente um custo de vida alto, ela tinha um faturamento alto e tinha uma queda significativa. E aí ela precisava fazer essa reserva. Ela ficou apavorada, ela disse, mas como que eu vou guardar? Pois é, se tu não guardar e economizar agora, vai faltar lá, igual esse ano. É uma escolha, né? Ou a gente escolhe isso, ou escolhe aumentar o valor dos honorários para fazer mais dinheiro, ou escolhe diminuir as despesas. A conta fecha, né? Ou eu aumento os honorários e recebo mais, ou eu reduzo as despesas.
e aí acontece esse equilíbrio. Então, a formação da reserva financeira, ela é ideal para que você... Aqui eu só trouxe o exemplo dos honorários ali no período de baixa, né, como dezembro e janeiro. Mas tem muitas outras questões que dá para trazer a reserva financeira, como eu falei ainda há pouco, investimento num site, uma nova marca, fazer algo diferente, isso pode sim ser investido. E aí, o último ponto aqui é reinvestir no negócio, né? Que é essencial para que esse negócio dê certo e pensar o que eu posso fazer de reinvestimento no negócio, né? De que forma eu posso reinvestir para que isso dê certo. Cadastros atualizados, controle de contas a receber, mensagens de cobrança, controle de contas a pagar, separar as contas do negócio da vida pessoal. Aqui, uma maneira bem fácil de separar as contas é ter duas contas bancárias. Uma conta bancária do CNPJ e uma conta bancária da pessoa física. Simples assim. Se a pessoa ainda não tem CNPJ e tributa no CPF, tenha duas contas também. Abra uma conta do CPF só para o seu negócio, e aí, com isso, vai fazer o pagamento do Carnê-Leão, INSS e tudo mais, e a conta pessoal fica separada. Estabelecer um valor fixo de retirada mensal, formar uma reserva para o negócio e reinvestir no negócio.